Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. O Beco do Pesadelo, novo filme aí dirigido pelo Guillermo del Toro, que ganhou há pouco tempo atrás aí com A Forma da Água, né? Ganhou o seu primeiro Oscar como melhor diretor. E ele é um diretor que sempre flerta com essa coisa do estranho, né? Ele é o diretor lá do Labirinto do Fauno, da própria Forma da Água, como eu falei, né? Ele dirigiu também alguns filmes de mais assim mainstreams, né? Como o próprio Hellboy, ali, não sei se ele foi o primeiro ou o segundo, acho que ele dirigiu os dois. E dirigiu aquele Círculo de Fogo, né? Que é um filme lá dos robôs gigantes, tal, que é muito cultuado aí na cultura pop. Lá atrás ele dirigiu A Espinha do Diabo, O Orfanato, então ele sempre pegou para esse lado assim mais do terror, mas com uma assinatura muito própria dele, né? E aqui o Guillermo del Toro ele adapta para 2022 um filme da década lá de 40, que é o de mesmo nome, Nightmare Alley, que em português ficou O Beco do Pesadelo, que por sua vez também é um filme que é baseado numa obra literária. O filme ele conta com um grande elenco, cara, assim, Bradley Cooper, fazia tempo que eu não via ele, tava com saudade dele lá, desde do filme lá que ele fez com a Lady Gaga. Tem também a Toni Collette, a Cate Blanchett, a Rooney Mara, o Ron Perlman, grande elenco sem dúvida nenhuma. E aqui a gente acompanha a jornada do Stanton Carlisle, que é interpretado pelo Bradley Cooper. Ele no início do filme, ele acaba se conectando a um circo de bizarrices, né? Aqueles circos que tinham antigamente, principalmente nos Estados Unidos, né? Onde tem a mulher barbada, sabe? O homem cobra, esse tipo de coisa. E a primeira hora do filme é esse camarada. A gente não sabe muito do passado dele, a gente tem apenas uma referência no início do filme, uma cena inicial ali, que a gente fica meio ambíguo, a gente não sabe o que aconteceu direito. Mas a gente vai conhecendo esse cara, ele é uma pessoa carismática, sabe? Ele vai conquistando o espaço dele ali naquele meio estranho. E, como eu falei, eu vou repetir muita palavra estranho aqui porque o Del Toro, ele gosta disso, do estranho. Então ele vai estabelecendo relações ali e vai aprendendo algumas coisas ali naquele meio. Principalmente a questão de ser um mentalista, ou seja, alguém que sabe ler a mente das pessoas e entreter elas, né, ali naqueles números de leitura de mente e tal. E ele acaba se embrenhando por esse caminho. Então a primeira hora do filme é essa relação dele com essa trupe. Então ele aparentemente se envolveu com isso por causa de grana mesmo, né? Pra encontrar um caminho ali na vida. E a segunda hora do filme, o filme tem 2h30, né? O filme dá uma guinada, né? Porque tem um avanço ali de tempo. O Del Toro usa muito fade out, assim, né? Aquela, assim, até um estilo meio antigo também da câmera fechando, com aquela íris assim fechando, né? Pra dizer que o tempo passou. E a gente tem uma passagem de tempo ali em que o personagem evolui muito, né? Ele fica outro personagem. E essa é uma das críticas minhas a esse filme. Parece que não sei se seria a montagem nesse caso, ou a forma de contar a história também. O ritmo não ajuda, sabe? A primeira hora é muito lenta e muito longa dele ali no circo e tal, mas ainda assim é interessante porque você tá num ambiente interessante, né? Como eu falei, esse ambiente das bizarrices e tal. Então a gente fica numa tensão ali, cara, o que vai acontecer? Tudo pode acontecer aqui, porque são personagens interessantes e tal. A gente tem ali a Toni Collette, que ela, na verdade, que trabalha no circo como essa vidente. Ela tem umas coisas do tarô ali. Então a gente fica naquela aura de mistério, tá ali. Mas a segunda metade do filme, como eu falei, ela muda completamente. Porque ele sai desse ambiente e vai pra outro ambiente muito diferente. Eu não quero dar spoiler, então vou segurar aqui a onda para não dar spoiler, para deixar a tua experiência bem, bem tranquila, se você quiser assistir. E aí o primeiro impacto, assim, é que a gente tá vendo outro personagem, sabe? Parece que é outro personagem. Eu sei que, assim, no final, assim, você até consegue entender essa mudança. Porque, como eu falei, a gente não conhece esse personagem, né? A gente não sabe nada desse cara, a gente vai descobrindo aos poucos. Então, principalmente depois da entrada da personagem da Cate Blanchett no filme, a gente vai conhecendo um pouco mais desse cara. E, sabe, é um cara que é difícil você ter uma empatia por ele. Todo o carisma que ele transmite no início, depois você vai meio que deixando isso de lado, sabe? Você vai abandonando, você vai vendo que esse cara não é bem quem ele transmitia pra gente. E no final tem um plot twist lá. O final, assim, realmente o último terço do filme, não sei nem se é o último terço, mas assim, os últimos minutos, talvez os últimos 20 minutos ali,
realmente, assim, é bem tenso. É bem tenso porque até o Del Toro, ele descamba pra um lado, assim, até violento. E realmente, assim, eu fiquei na ponta da cadeira ali, né? Na ponta do sofá assistindo, bem tenso mesmo. E no final tem um plot twist lá, tal, que sei lá, parece, assim, um pouco que eu depois que eu terminei de ver o filme, eu pesquisei e parece que esse filme, o filme original lá de 40, ele tem uma crítica social ali, sabe? Uma coisa, tem vários símbolos, sabe? Que aqui eu não sei se, eu acho que ficou muito subentendido, difícil fazer essa leitura. Tá certo que no final, assim, parece que ele faz um ciclo, né, esse personagem. Ele chega num ponto, no final, que a gente consegue até fazer a leitura, que ele ia chegar nesse lugar mesmo, assim, um lugar não muito bom. E a gente faz essa leitura, e isso é até interessante, mas, sei lá, cara, eu acho que o filme poderia ter sido melhor contado. Assim, os detalhes que eu acho que ficaram bons no filme, assim, a produção, né, o design de produção do filme, pô, é sensacional, é um filme de época, então tá ali, os cenários, o figurino, tudo isso, é um filme no ar, né, tem aquela pegada no ar, então é muita chuva, neve, escuro, tudo isso ali tá fantástico. As atuações, assim, o Bradley Cooper, apesar de eu gostar dele, parece que ele não encaixa muito com esse personagem, não sei, não colou muito não, mas cara, assim, ainda assim ele tá bem, assim como os outros, né, Rooney Mara, Cate Blanchett, eu gosto muito da Toni Collette, se você viu Hereditário, que é um filme de terror aí, ela é sensacional, mas eu acho que o Del Toro não empolgou tanto dessa vez, não empolgou tanto, mas é um filme que tá aí nas premiações, mas ainda assim é um ótimo filme, tá, eu dou 3.5 para O Beco do Pesadelo. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Já sabe, né? Segue aí o Bicicletas Voadoras Cast no Instagram, no Spotify e no Apple Podcasts. Avalia a gente aí com 5 estrelinhas. E a gente também tá lá no saladacult.com.br, um portal lá cheio de outros podcasts para você. Beleza, gente? É isso aí. Até a próxima. Fui! Produzido por Imagem Vida Studios, imagemvida.com.br.